Olá amigos, neste vídeo nós iremos estudar o livro de Apocalipse, que é um dos livros mais difíceis de se compreender de toda a Bíblia, porém é um livro que nos traz uma mensagem de alerta e esperança. Então, vamos lá. O propósito principal do livro de Apocalipse é a nossa edificação espiritual, a fim de que tenhamos uma esperança e saibamos que o nosso Deus está no controle de tudo e que um dia viveremos em novos céus e uma nova terra. Logo no início do livro de Apocalipse, vemos uma promessa de bem-aventurança para aqueles que leem o livro. Veja o que a Bíblia diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Portanto, existe uma promessa poderosa para aqueles que atentam para a mensagem do livro de Apocalipse. Ao decorrer do livro, vemos muitas coisas ruins acontecerem, mas no final fala de uma eternidade maravilhosa, onde não haverá mais choro nem dor, e estaremos plenamente felizes para sempre com o nosso Deus. A chave para entender o Apocalipse é a própria Bíblia, ou seja, o livro de Apocalipse não deve ser estudado separadamente do restante das Escrituras. Ao contrário, para ter uma compreensão clara de sua mensagem, é necessário estudar toda a Bíblia. Portanto, a chave para entender o Apocalipse é a regra de ouro da hermenêutica bíblica, que é: a Bíblia explica a si mesma. Quando olhamos para o livro de Apocalipse e toda a Bíblia, vemos que os próximos eventos escatológicos a acontecer são os seguintes: arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, juízo final e eternidade. Vamos começar falando do arrebatamento da igreja. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse falam a respeito da mensagem que Jesus enviou para 7 igrejas daquela época. Aquelas igrejas não existem mais. Porém, a mensagem das cartas é atual e serve para a igreja de nossos dias. A igreja é o povo de Deus aqui na terra. São todos aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus, se arrependeram dos seus pecados e praticam os ensinamentos do Evangelho. Nós, como igreja, temos uma esperança que em breve seremos arrebatados dessa terra e nos encontraremos com o Senhor Jesus. Talvez você se pergunte: o que é o arrebatamento? O arrebatamento da igreja será o grande momento em que o Senhor Jesus virá buscar repentinamente o seu povo fiel aqui na terra. Nesse momento, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e todos os redimidos que ainda estiverem vivos serão transformados, recebendo um corpo incorruptível, e nos encontraremos com o Senhor Jesus, para entrarmos nas mansões celestiais. Veja o que a Bíblia diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, o povo de Deus pode ser tirado dessa terra. E após esse evento, irá se iniciar aqui na terra um período chamado de Grande Tribulação. A Grande Tribulação será um período de 7 anos, onde Deus vai tratar com Israel, assim como toda a humanidade. Mas, antes de falarmos sobre esse período, eu preciso enfatizar um ponto muito importante, que é o fato de que a igreja
não passará pela grande tribulação. Eu estou fazendo essa ressalva, pois existem outras linhas teológicas e interpretações que defendem que a igreja passará pela grande tribulação. Alguns dizem que a igreja irá até a metade da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio. Outros dizem que a igreja passará pelos 7 anos da grande tribulação. Esses são os pós-tribulacionistas. E, embora eu respeite os meus amados irmãos que pensam diferente de nós, mas eu realmente acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. E eu creio assim, baseado nos seguintes textos bíblicos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Veja que nesse texto ele diz que te guardarei da hora. Veja que ele não disse na hora, como alguns acreditam, que a igreja passará pela grande tribulação e Deus irá guardar a igreja durante a grande tribulação. Porém, o texto diz que o Senhor nos guardará da hora da grande tribulação. Ou seja, nós não estaremos nessa hora, nós não passaremos por esse momento, pois o Senhor vai nos guardar. Mais à frente, no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar o seguinte texto. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Perceba que esse versículo está no capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. E como eu disse, do capítulo 2 ao capítulo 3, nós vamos encontrar as cartas enviadas para as igrejas. Veja que aqui o Senhor disse assim: e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas o quê? Depois do período da igreja, que é o período que nós estamos vivendo hoje. Por isso é que nós acreditamos que a grande tribulação só vai se iniciar após o arrebatamento da igreja, pois o Senhor Jesus disse que depois destas coisas. E também existe um outro texto muito importante sobre esse assunto, que nos diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Perceba que a Bíblia diz que há um que agora o detém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Então perceba, o iníquo aqui é o anticristo, que nós iremos falar daqui a pouco. Mas a Bíblia nos diz que ele só será revelado depois que algo for tirado aqui dessa terra. E o que é que vai ser tirado para que o anticristo possa se manifestar? Será tirado o Espírito Santo que age por intermédio da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, aí sim o anticristo vai se revelar. Baseado nesses textos e em outros das Escrituras, nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, após o arrebatamento da igreja, iniciará a grande tribulação, que será um período de 7 anos, onde Deus vai tratar com Israel e, consequentemente, com toda a humanidade. Estes 7 anos serão divididos em 2 partes. Nos primeiros 3 anos e meio, haverá uma falsa paz pelas mãos do anticristo. E na última metade, será um período de sofrimento e destruição, onde bilhões de pessoas irão morrer por uma série de catástrofes naturais e sobrenaturais enviadas por Deus. Ao decorrer do livro de Apocalipse, vemos a abertura de 7 selos, o toque de 7 trombetas e o derramamento de 7 taças da ira. E o que isso representa? Cada selo aberto, toque de trombeta ou derramamento de taça representa algum evento que vai acontecer durante a grande tribulação.
É importante frisar que nenhum dos 7 selos, trombetas ou taças já aconteceram. E por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que acontece alguma catástrofe natural, vírus, guerras ou algo desse tipo, logo se levanta alguém dizendo que é o selo tal que está se abrindo ou a trombeta tal de Apocalipse. Porém, isso não é verdade, porque nós estamos sim no final dos tempos. E eu creio que muitas coisas que acontecem são sinais da vinda de Jesus. Porém, nós não podemos confundir as coisas. Independente se você crê ou não que a igreja passará pela grande tribulação, podemos afirmar que a grande tribulação ainda não iniciou, pois o primeiro selo fala do surgimento do anticristo. Portanto, os próximos eventos a acontecer são o arrebatamento da igreja e, em seguida, a revelação do anticristo, que será um homem usado pelo diabo, ao qual estabelecerá um reino global e será aceito como Messias por muitos. O anticristo ainda não se revelou, mas o espírito do anticristo está no mundo, e é por isso que nós vemos tantos movimentos geopolíticos e ideológicos que visam preparar o terreno para o anticristo. Mas sobre isso falaremos em outro vídeo. Então, eu não irei entrar aqui na explicação do que será cada selo, trombeta ou taça da ira, mas quero apenas frisar que esses eventos irão causar uma destruição nunca vista na história da humanidade. Bilhões de pessoas irão morrer. Haverá terremotos em proporções assustadoras, tsunamis que irão inundar cidades inteiras, fome, doenças e pestes a nível global. Muitos tentarão se esconder da ira de Deus, mas não vão conseguir, pois mesmo a caverna mais profunda será alcançada pela ira de Deus. Dos capítulos 5 ao 19 de Apocalipse, vemos uma série de eventos. A maioria são de dor e sofrimento para a humanidade. E talvez você possa se perguntar, por que Deus vai derramar tamanha dor e sofrimento sobre a humanidade? E a resposta dessa pergunta é o seguinte: o propósito da grande tribulação é humilhar a soberba dos homens e dar uma chance de arrependimento. Então, a grande tribulação tem o propósito de levar os homens ao arrependimento. Muitas pessoas têm dúvida se haverá ou não salvação durante a grande tribulação. E é óbvio que sim, pois enquanto as pessoas estiverem vivas, elas têm a oportunidade de se arrepender e serem salvas em Cristo. Durante a grande tribulação, haverá sim a possibilidade de salvação, porém será muito mais difícil, pois será um período de incredulidade e rebeldia contra Deus. E aqueles que não se curvarem ao anticristo serão terrivelmente perseguidos e torturados para negarem a fé. Portanto, será muito mais difícil alguém alcançar a salvação. E é por isso que nós temos que aproveitar a oportunidade que temos hoje de crer em Jesus e entregar as nossas vidas a Ele. Ao longo da história, os homens deixaram de adorar ao Criador e criaram os seus próprios deuses. Por esse motivo, na grande tribulação, Deus vai destruir todas as criações que o homem tanto se orgulha. Veja o que a Bíblia diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Portanto, a grande tribulação tem o propósito de
humilhar a soberba do homem e conduzir para um arrependimento. Porém, mesmo no meio de tantas catástrofes, sofrimento e dor, durante a grande tribulação, os homens não irão se arrepender de seus pecados. Muito pelo contrário, eles vão blasfemar o nome do Senhor, demonstrando a sua total falta de reverência e temor a Deus. No final da grande tribulação, o anticristo irá reunir um grande exército que irá marchar até Israel, na intenção de destruir de uma vez por todas o povo judeu. Mas, quando Jerusalém estiver cercada e a batalha dada por perdida, então o Senhor Jesus aparecerá dos céus, junto com a igreja, num lugar chamado Armagedon, e destruirá o exército do anticristo. E assim irá finalizar a grande tribulação e iniciar o milênio. Após a batalha do Armagedon acabar e o exército do anticristo for destruído, Satanás será preso e a igreja reinará com Cristo por 1000 anos aqui na terra. Este será um período de muita paz e prosperidade, como nunca houve antes na história da humanidade, onde Jerusalém será o centro do mundo e Israel terá uma grande extensão de terra, em cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Este será um período maravilhoso. Porém, no final dos 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo e irá enganar milhões de pessoas que irão se reunir para tentar destruir o governo de Cristo. Porém, cairá fogo do céu e matará a todos. No juízo final, todos aqueles que não obedeceram a Deus irão se apresentar diante dele, aos quais serão sentenciados ao sofrimento eterno, inclusive os demônios. E agora eu quero te convidar a meditar na seriedade deste acontecimento. Veja o que a Bíblia diz. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja quão dura é essa palavra. E na verdade, esse deve ser o nosso temor. Nós não devemos temer a grande tribulação, o anticristo ou qualquer outra coisa. O nosso temor deve ser em não ter o nosso nome escrito no livro da vida e sermos lançados no sofrimento eterno. Naquele dia, não vai importar se você é rico ou é pobre, se você é brasileiro ou americano, ou qual seja a sua religião. Nada disso vai importar. A única coisa que vai importar é se o seu nome está ou não escrito no livro da vida. E talvez você se pergunte, como que eu faço para ter o meu nome escrito no livro da vida? Para ter o nome escrito naquele livro, é necessário ter esse livro escrito em nossos corações. No dia do juízo final, não haverá espaço para arrependimento, pois ali todos estarão para serem julgados. Mas hoje nós temos a oportunidade de fazer a nossa escolha. De qual lado que você vai querer estar naquele dia do juízo final? Do lado daqueles que irão ser condenados ao sofrimento eterno ou do lado de Cristo? Após o juízo final, Deus vai criar novos céus e uma nova terra, um universo
totalmente novo, onde não haverá tristeza nem dor, só paz e alegria. Pois a Bíblia diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que nós estejamos preparados para que, quando o Senhor nos chamar, nós possamos entrar nas mansões celestiais pelas portas. Que Deus abençoe, um forte abraço, até mais.